Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência. Eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Seguindo aquele nosso cronograma do mês de novembro, que é relacionado à temática do corpo, o livro que eu indico hoje é o Fazendo as Pazes com o Corpo, da Diana Garbin, uma jornada para vencer a relação doentia com a comida e a obsessão pela forma perfeita, da editora Sextante. Bom, pessoal, vou começar falando que este livro tem muito a ver com a live que aconteceu aqui no Diálogos com Ciência ontem, sobre o bem-estar alimentar do consumidor, com a presença do professor mestre Eduardo Melo. Este livro, ele trata muito sobre a relação que as pessoas têm com a comida, especialmente quando a relação ela passa para uma situação que é muito mais doentia. Isso porque todos nós somos educados de que o corpo bonito é o corpo sarado, é o corpo atlético, é o corpo magro. E isso termina criando uma pressão social pelo corpo perfeito, termina criando aquilo que a gente já comentou de outros livros, né, dos 2 primeiros livros desse mês, sobre o ideal do que seria a beleza perfeita, né, do que seria o corpo perfeito, o mito da beleza. Tudo isso vem sendo tratado neste livro da Diana, principalmente agora, mudando um pouquinho de foco, porque como eu falava muito de corpos gordos, né, eu falo muito de corpos gordos, a Diana, ela assume que ela nunca foi sobrepeso, nunca foi obesa, e ainda assim ela sofreu muito com a pressão que era exercida pela sociedade, pela própria imprensa, pelo trabalho dela, já que ela era jornalista, para ter um corpo que fosse próximo do que seria considerado o corpo ideal. E eu acho legal falar aqui também um pouco do prefácio que é assinado pelo Tiago Leifert, marido da Diana, que ele fala de quão comum é essa insatisfação das mulheres com o corpo, mas a gente precisa levar em consideração que isso é comum porque a elas a pressão social é exercida de uma forma muito maior, sabe? A pressão midiática, a pressão das indústrias, de uma forma mais geral, indústria alimentícia, indústria de emagrecimento, a cultura da dieta, a indústria dos procedimentos cirúrgicos, enfim. Sobre as mulheres recai uma pressão ou várias pressões que são muito fortes. Então, até por isso, é muito comum que elas sofram muito mais com essas questões relacionadas ao corpo, à beleza, à alimentação, ok? Eu vou aqui relembrar também algo que quem assistiu a live ou quem não conseguiu assistir a live, eu já falei nela, né, que quando eu estava fazendo a dissertação, existe uma escala de 9 silhuetas e aí eu apliquei essa escala de 9 silhuetas e a gente percebeu que as mulheres magras, elas sempre se colocavam com uma silhueta que era além do que o IMC dela encaixava ela. A gente sabe que tem toda uma crítica em relação ao IMC, que não é uma métrica perfeita, que ela considera, né, como gordo, sobrepeso, obeso, pessoas que na verdade podem estar gestantes, pessoas que podem ter muita massa magra porque malham muito, enfim. Não é uma métrica perfeita, a gente sabe disso, a gente reconhece as críticas, mas apesar disso, chama muito a atenção essa questão de que as mulheres magras, elas sempre se encontram, sempre têm uma percepção do seu próprio corpo além, né, um tamanho maior do que ele realmente reflete. Porque isso faz a gente refletir, principalmente, sobre aquele velho ditadozinho, né, aquele velho achado popular de que as mulheres, elas sempre estão querendo emagrecer 2, 3 quilos. E aí no prefácio, o Tiago Leifert, ele vai falar que essa questão da insatisfação do corpo é muito comum, principalmente às mulheres, porque é incentivada pelo mercado, pela mídia e até pelas próprias mulheres. Há quase como uma rivalidade, né, para ver quem é a mulher que está com o corpo mais perfeito. Porque fulana engordou, porque ciclana emagreceu demais, o corpo tá feio, o corpo tá flácido, o corpo isso, o corpo aquilo. E aí quando a Diana resolve falar isso, ela começa a expor as suas dores e é justamente aí nesse ponto que ela quer ou que ela busca
ser um ponto de referência para as mulheres se aceitarem corporalmente, né? Se autoaceitarem o seu corpo, porque a partir desse momento você pode se libertar e principalmente você pode se sentir curada desta questão toda, de toda essa problemática. Inclusive na contracapa, e eu vou ler aqui porque também fica público, né? A gente não tá dando spoiler, não, a gente não tá ferindo os direitos autorais da autora, mas na contracapa vai colocar que a Diana Garbin passou 22 anos odiando o próprio corpo. Ela sentia-se eternamente inadequada, desejava ser reta, ser seca, só pele e osso, e tinha vergonha de si mesma e do seu descontrole diante da comida. Aqui vale lembrar que ela começa a falar um pouco sobre a relação que ela tinha com a comida e de como a gente é educado, sabe? A achar que a gente deve comer menos, achar que a gente deve ter uma alimentação muito regrada se a gente quiser ter um corpo ideal, achar que o doce, no caso o brigadeiro, um chocolate, ele é o vilão, ele é o grande vilão. Enfim, a gente acha muita coisa e termina que a gente vilaniza demais a comida. E é essa questão que ela vai colocar como uma relação doentia que a gente termina desenvolvendo com a comida, porque a partir dessa visão de que a comida é uma vilã, a gente termina desenvolvendo muitos transtornos. Ela que cita vários transtornos como anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de purgação, síndrome de comer noturno. Ela fala de transtornos alimentares não especificados, da compulsão alimentar, o transtorno da ruminação, até chegar a um transtorno que é o transtorno de imagem, que é quando ela afirma que ela sempre se via gorda, larga, com um corpo até meio masculino, e isso nada mais é do que o transtorno dismórfico corporal, o TDC. E aí ela traz também muitas informações, como por exemplo, de que a porcentagem do transtorno dismórfico corporal entre os adultos no Brasil é de 1 a 2,4%. Ela fala também sobre os números relacionados às chamadas doenças da beleza, como elas cresceram de modo alarmante. Traz muitos dados científicos para comprovar isso, mas ela vai falar na sua autobiografia, que é este livro, um pouco sobre como ela encarou as dietas hiperrestritivas, de que passou por 3 cirurgias plásticas, fez procedimentos estéticos agressivos, ficou viciada em remédios para emagrecer, sempre acreditando que um corpo magro lhe traria paz e felicidade. E aí que está o problema, que também foi discutido na live ontem, que a gente estava falando sobre como a mídia e essas indústrias, elas terminam fazendo com que você se culpe muito. Existe a promessa de que usando desses remédios ou usando desses procedimentos cirúrgicos, fazendo uso de todos esses aparatos que são comercializados, você vai ter um resultado efetivo, você vai ter aquele corpo perfeito, aquele corpo idealizado em um curto período de tempo. Então é sempre assim, faça essa dieta e perca 15 quilos em 2 semanas, perca 20 quilos em um mês. Enfim, são vários os atributos, né, que eles utilizam para fazer com que as pessoas acreditem que aquele produto dá certo. O problema é que quando as pessoas fazem uso daqueles produtos e não alcança o resultado esperado, as afirmações que são dadas são de que você não conseguiu obter este resultado porque você não se dedicou bastante, ou porque você não seguiu tudo que deveria seguir, ou porque você isso, ou porque você aquilo. Então a culpa, ela vem sempre em cima da pessoa, e não em cima daqueles procedimentos, daqueles produtos, daqueles serviços. E aí ela vai dizer que foi só depois de muito sofrimento que ela descobriu que a insatisfação profunda que sentia em relação ao corpo não era vaidade e nem frescura, era doença. Então ela foi diagnosticada com transtorno alimentar, decidiu compartilhar a história dela para tentar ajudar outras pessoas que também sofrem em silêncio por querer se enquadrar nesses padrões inatingíveis e acabam deixando de aproveitar a própria vida. Então nesse livro ela vai revelar o longo caminho que ela percorreu para aprender a ficar em paz com o seu próprio corpo e com a comida. Os altos e baixos, o que deu certo, o que deu errado, às vezes que quis desistir e o momento em que percebeu que existia uma saída. É válido também pontuar que neste livro ela traz entrevistas com nutricionistas, com psicólogos, com psiquiatras,
tudo para trazer uma discussão de uma forma didática, mas também muito aprofundada sobre essa questão dos padrões de beleza irreais impostos pelas mídias, o perigo dos transtornos alimentares, o lado nocivo das redes sociais e também o papel da autocompaixão no processo da cura. Então é um livro que eu indico muito. Vocês vão perceber que ele foge um pouco desse espectro de falar do corpo gordo, mas sim falar dos corpos e principalmente falar das pressões que as mulheres sofrem, dos julgamentos, da forma como a gente associa muito esse estigma e esse preconceito não somente aos corpos gordos, mas aos corpos que a gente considera que são desleixados, aos corpos que a gente considera que são magros demais, que são gordos demais, que são feios, que são bonitos. Isso tudo é uma questão de julgamento a partir de uma percepção que não deveria nos caber, sabe? E ela vai falar principalmente sobre essa questão da relação com a alimentação, da relação com a fome e de como ela passou a confiar no seu corpo. E é interessante também pontuar que logo no final ela vai falar que ela aprendeu que é possível fazer as pazes com a comida e que ao fazer as pazes com a comida, ela percebeu que esse é o primeiro passo para que ela conseguisse fazer as pazes com o seu próprio corpo. E aí ela encerra o livro dizendo que a sensação de ter paz na hora de se alimentar é de vitória e de liberdade, porque não é mais a comida que escolhe por você, é você que escolhe. Então é isso, pessoal, essa é a indicação de hoje. Na próxima semana a gente conclui esses livros de temática de corpo. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que foi que você achou, qual a sua percepção sobre a leitura, tá ok? E se não leu, mas gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha com os amigos e salva para não esquecer, tá ok? Abraços para vocês e até a próxima semana. Tchau!